Você está cansada de tentar controlar seu corpo, sua alimentação, achando que ainda é falta de disciplina, é falta de compromisso, de vergonha na cara? Eu sou a Agatha Menoita, eu sou especialista em mudança de comportamento, guio mulheres num processo de transformação profunda através da consciência. E esse é um tema que aparece muito nas mentorias, justamente porque a maior parte das mulheres chegam, nessa exaustão de tentar controlar o seu corpo, tudo que comem, tudo que fazem, na intenção de alcançar um resultado, de conseguir, por exemplo, emagrecer, ter uma vida de qualidade, ter saúde, mas na verdade, justamente o que elas estão vivendo é o contrário. Então, um cansaço excessivo, uma exaustão e uma sensação de descontrole. Por que será que isso está acontecendo? Se você faz parte desse time, desse grupo, hoje eu quero falar com você. Eu quero falar com você porque provavelmente você acha que o problema está em você, de que você não tem vergonha na cara. Eu escuto muito isso, e apesar de ser muito pesado, né? É uma das coisas que eu mais escuto. Mulheres dizendo, mas é que o problema é que falta vergonha na cara. Só que ao mesmo tempo eu percebo o quanto elas se esforçam, o quanto você talvez esteja se esforçando há muito tempo, tentando se controlar, fazendo várias dietas, cortando aquilo que você gosta, começando uma rotina na academia, se esforçando tanto, mas mesmo assim não conseguindo. O problema, ele não é você, mas aonde você está colocando essa energia, o que você está tentando fazer. Você tem muita força aí, você tem muita vontade, eu tenho certeza. Se você tá aqui nesse vídeo, inclusive, se você abriu esse vídeo, se você assiste os conteúdos, com certeza você tem muita vontade. Você só ainda não sabe como fazer isso e tá usando essa força e essa vontade no lugar errado. Se você é do tipo que fala, eu tento fazer tudo certinho, talvez o seu certinho ainda seja comer de forma regrada, seguindo um planejamento e cortando alguns alimentos. Talvez o seu certinho seja ter uma rotina com horários completamente organizada e inflexível. Talvez o seu certinho seja ter controle sobre tudo que você está fazendo sem errar. E não é só você que passa por isso, né? Muitas mulheres passam por esse mesmo problema justamente porque foi assim que a gente foi ensinada a viver, nesse lugar de medo. Esse excesso de controle e de rigidez vem do nosso medo de errar, de não ser suficiente, de não conseguir, de não ser capaz. E por conta desse medo, a gente começa a agir num estado de alerta. E isso é um problema muito grande, justamente porque quando a gente está nesse estado de alerta, a gente não está num lugar de consciência, a gente está fazendo escolhas por medo. E essas escolhas baseadas no medo, elas não são conscientes. Então, quando eu falo, por exemplo, que é importante você fazer escolhas que são conscientes e coerentes, eu sei que para muitas pessoas é difícil fazer isso, porque um corpo em estado de alerta não faz escolhas conscientes. Então, se você, mesmo sabendo o que você tem que comer, não consegue fazer essas escolhas, é justamente, o problema não é você, é porque você está num estado de alerta que te impede de fazer essas escolhas com consciência. Isso é comportamento. O maior problema é que, por você achar que o problema é você, parece que ainda faltam informações, que você precisa saber mais e que você precisa fazer mais. Ou seja, o que tá de errado na minha alimentação? O que mais eu tenho que cortar para fazer certo? E aí eu quero que você sinta aí. Será que quando você pensa assim, o seu corpo ele não entra em um estado ainda mais de alerta? A sua mente ela não fica ainda mais hipervigilante, vigiando tudo que você faz e pensa e age e ali a forma como você come? Aqui eu quero explicar de uma forma muito rápida e didática que existem duas formas da gente reagir a uma situação. A gente pode reagir a uma situação num estado de alerta, de medo, ou a gente pode reagir num estado de presença, num estado de segurança. Então a gente tem dois sistemas ali no nosso corpo, Cada um deles agindo em um desses dois lugares. Quando você reage através do medo, o nosso estado de alerta, ele é um estado em que você diminui a sua
cognição, a sua interpretação ali dos fatos, justamente porque você tem que agir o mais rápido possível para fugir daquele perigo, né? Para fugir daquilo que está te alertando. Só que o problema é que esse sistema ele serve para quando a gente está num perigo real, como por exemplo, né, quando tem algo, quando pensando na atualidade, né, algo tá pegando fogo, alguma coisa assim, você precisa, né, fazer alguma coisa bem rápido, você precisa correr. A gente dá muito exemplo de antigamente que na pré-história a gente tinha que fugir do leão, né? A gente tinha que sobreviver ali na selva. Hoje a gente já não tem mais isso. O problema é que a nossa geração ela está sendo assustada por leões que não existem, como por exemplo a notificação do celular, um prazo no trabalho, uma briga no relacionamento, e tudo se torna um leão, né? Um estado de alerta ali, que você reage dessa forma em que você não consegue pensar e você vai fazer aquilo que é mais automático para você, que é seu padrão. E se seu padrão, né, é um padrão que é incoerente, que é, por exemplo, comer muito, que é lidar com as suas emoções usando a comida, você vai reagir dessa forma. Então, não importa o quanto você saiba, se você está num estado alerta de constante, você não vai conseguir pensar bem sobre aquilo que você está fazendo. Você vai reagir. E aí existe segundo lugar. Existe esse estado em que você está segura, que seu corpo está seguro, então que o seu sistema ele funciona melhor, e pensando ali, né, em reações, a sua reação ela é mais consciente. Você consegue perceber aquela situação, pensar qual é a melhor alternativa e reagir com mais coerência. Nesse estado, você consegue fazer escolhas conscientes e coerentes. O ponto é que, para a gente passar, né, do nosso corpo, desse estado de alerta para esse estado de presença e de consciência, isso precisa ser algo ativo. Isso precisa ser um treino, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Então, o que você precisa é treinar. E uma dieta, um cardápio ou, né, uma rigidez, ela não te aproxima disso, ela não te treina para isso. Ao contrário, ela te afasta. Então, como eu falei, você está assim com muita vontade de alcançar seus objetivos, de emagrecer, de ter um corpo que você se sente bem, de ter boa autoestima, só que você está colocando toda essa força e energia num lugar que só te afasta dos seus resultados. As coisas que vão te aproximar dos seus resultados são habilidades internas que você precisa desenvolver. E que sim, quando a gente pensa nisso, é mais desafiador, né? Pra nós, a gente quer algo mais rápido. Se a gente pudesse apertar um botão ali e aquilo acontecer, a gente faria. O ponto é que mudança de comportamento, que é o que de fato vai mudar seus resultados, não é um botãozinho. Você precisa se dedicar. Só que o ponto que mais, né, faz com que a gente escolha esse caminho é porque esse é o único caminho que de fato é sustentável, vale a pena e traz resultados coerentes. Todo o restante que parece um atalho é um atalho que sempre te faz voltar lá para o começo. Então, será que vale a pena ficar buscando atalhos que parecem que vão te levar mais rápido para o seu objetivo, mas que te impedem de investir dinheiro, tempo e energia naquilo que de fato vai gerar uma mudança que você vai conseguir levar para o resto da sua vida? Então, investir em desenvolver habilidades de autoconsciência, ou seja, ser consciente sobre o que você pensa, sobre o que você sente, ser consciente e conseguir se autogerenciar, né? Então, gerenciar suas emoções, saber o que fazer com as suas emoções, para que diante, né, das suas escolhas, de todas as escolhas que você tem para fazer, você possa fazer a escolha que seja mais coerente, você aumente o espaço entre esse impulso que a gente falou que muitas vezes pode ser que tenha, mas reaja de uma forma melhor, perceba esse impulso, lide com ele e reaja de uma forma melhor. Eu sei que parece distante, né, como para mim e para todas as mulheres que eu acompanhei, parecia no início, mas quando você faz o processo certo, isso se desenvolve. Então, o seu cansaço, ele é válido, se acolha em relação a isso. Você não precisa fazer mais, você precisa fazer menos, porém melhor. E eu acho que esse é o maior desafio de todos. A gente acha que quanto mais a gente faz, mais resultado a gente vai ter. E é muito desafiador fazer o processo ao contrário, né? Mas vale muito a pena. Até porque, no fim das contas, o que você está buscando é paz, plenitude, felicidade. Então, olha para as atitudes que você está tendo em relação ao seu corpo, à sua alimentação, relacionamentos esses que você vai levar para a vida inteira
e se pergunta: isso tá me trazendo paz? Ou isso me gera ainda mais ansiedade? Eu tô tentando me controlar ou eu estou me cuidando? E sempre se lembre que autocontrole não é autocuidado. Se esse vídeo fez sentido por aí, além de tomar uma atitude, não deixa de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos.